Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia, que é o 22 de agosto de 2022. Fazendo aqui uma regravação por causa da perda, né, do vídeo aí, né? Por causa da quebra do meu celular, graças a Deus, né? Então nós estamos falando aí, né, que o papado resolveu então, né, se contrapor ao islamismo através de quê? Através das missões, né? Evangelização. Ele partiu para evangelizar a Europa, se concentrando lá nas Ilhas Britânicas, na Alemanha, Países Baixos, Itália, Espanha e etc., né? Então lá nas Ilhas Britânicas, né? Inglaterra e as suas ilhas ali, seus países ali, houve duas evangelizações, né? A primeira envolveu, né, as tribos celtas, né, que habitavam lá na Inglaterra, ainda lá no primeiro século, né? Então a preocupação deles era antiga, né, de evangelização. Já era, digamos assim, no início do século I, né, nós sabemos que muita coisa estava acontecendo, né, na chamada Igreja Romana, que depois ia assumir esse nome, né? Então as tribos celtas no primeiro século, a Irlanda lá pelo ano 432, a Escócia em 593, né? E aí houve a segunda evangelização, que é essa que nós estamos falando nela aqui, vamos falar rapidamente. Essa segunda evangelização da Igreja Romana, né, na Europa e nas Ilhas Britânicas principalmente, que ocorreu entre os anos 410 até o ano 663, certo? Então, foram espalhados os monges, né, por toda a Europa para evangelizar e buscar adeptos, né, para a Igreja Romana já pervertida, né? No ano 800, né, a autoridade do Papa estava sólida, né, nessas regiões aí que nós falamos, né, na Europa como um todo, né. Então, seu poder já estava consolidado, lá pelo ano 800. E os problemas, digamos, enfrentados pelos papas para impor seu poder fizeram com que os papas resolvessem ressuscitar o Império Romano do Ocidente. Quer dizer, o Império Romano do Ocidente estava praticamente morto, né? Houve um vazio, o Papa ocupou esse vazio, cresceu em poder, né? E aí o que ele fez? Não, qual foi a decisão? Vamos ressuscitar o Império Romano do Ocidente, né? Já que o Império do Oriente, né, disputava o poder com o papado, né? O Império do Oriente e o Papa viviam lá em disputas, né? E aí então resolveu recriar, né, o Império Romano do Ocidente. E no ano de 800, o Papa conseguiu seu intento, né? Ao dar a sua aprovação ao novo Império Romano. Chamou então o Império de o Santo Império Romano ou Sacro Império Romano. O que ele fez para isso? Ele coroou, né, o tal do Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano. Então nós estamos vendo aí que o poder do Papa era bastante grande, né? O Carlos Magno era o quê? Era filho de um rapaz chamado Pepino, o Breve, que viveu entre os anos 714 e 758, né? Foi coroado rei dos francos, também com as bênçãos do Papa,
né? O papado já preparando aí o novo Império Romano, né? E esse Pepino, em agradecimento ao Papa, né? Ele fez o quê? Ele foi o autor da doação, né? Das terras do papado. A doação do Pepino. Isso é uma coisa muito importante, porque a partir dessa doação, né? O Papa ficou dono de uma grande porção de terra na Alemanha, né? Ó, na Itália, desculpa. Que foi que originou, né? Um país dentro de um país, digamos, né? Então essa doação foi lá do Pepino, que era pai do Carlos Magno, lá no ano 754. Essa doação deu origem ao quê? Aos estados papais, né? Os estados papais, que foram dissolvidos em 1870, quando houve lá uma revolução interna na Itália, né? E subiram ao poder pessoas que não davam, né? Não davam importância ao papado e à Igreja Romana. Então, o Carlos Magno, então, confirmou, né, essa doação de Pepino no ano de 1770, no ano de 774. No ano de 774, ele confirmou a doação do Pepino, pai dele, né, ao papado, que gerou os estados, né, papais, né. Então, Carlos Magno, ele defendia que a igreja deveria se subordinar ao chefe de Estado. Então, o Carlos Magno, então, já começou a querer brigar com o Papa, né? Pelo poder, não é isso? Então, ele defendia que a igreja devia estar subordinada ao Estado, ao imperador, né? Isso aí era, claro, né? O Papa era contra isso, né? Pelo contrário, o Papa não só era contra, como ele achava que era o Papa que devia mandar nos imperadores, né? E isso aí, então, criou aí um certo atrito, né? Por que que o Papa pensava nisso? Não só o Papa, também o imperador, porque eles se julgavam o representante de Deus aqui na Terra, né? Primeiramente o Papa e depois o Carlos Magno, porque ele foi abençoado pelo Papa. Aí então ele começou a pensar que ele era né? Ele era o representante de Deus aqui na Terra. E essa controvérsia aí vem até hoje, né? Se a gente for analisar bem direitinho, muita confusão que existe na política mundial é porque as religiões querem tomar o poder, né? Temporal, e o poder temporal quer mandar nas religiões. Não é verdade? É só olhar aí para o que está acontecendo com o nosso país, né? Então, Carlos Magno, ele se preocupou também em unir os dois impérios, né? O do Oriente e o do Ocidente, certo? Aí o que ele fez? Ele se uniu lá com o Papa, né? Que nessa época era o Leão III, né? O Papa e o Leão III e o Carlos Magno, eles entraram em conflito numa controvérsia chamada controvérsia iconoclasta, né? Do ano 752 até 843. E essa controvérsia foi lá na Igreja do Oriente, né? Então, o Leão III entrou em disputa, né, em controvérsia com o Carlos Magno, por causa da iconoclastia, iconoclasta. Né? Iconoclasta significa o quê? Destruidores de imagens, né? Certo? Que nós vamos ver aqui que por quê, né? Por que aconteceu essa controvérsia, né? Porque o Leão III, o Papa, ele proibiu o uso de imagens, né? Nas igrejas, né? Determinou a sua destruição, né?
E o que Carlos Magno foi contra, né? Ele foi contra, porque ele era a favor das imagens. E nós vamos parar por aqui hoje, depois a gente continua aí com os outros vídeos, né? Paz seja com todos nós e amém.